glória do teu nome. Usa a tua serva com grande poder nesta manhã. Nós assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. O nosso tema é o poder da visão na guerra espiritual. Louvado seja Deus, porque estamos aqui nestes dias para recebermos do Senhor uma porção maior da sua graça, sermos adestrados. O Senhor nos uniu neste lugar para dar a cada um de nós a devida capacitação, a fim de que saiamos por este grande Brasil, declarando que Jesus Cristo vive e que a colheita do Senhor na nação brasileira é uma realidade. O inferno não deterá a colheita do Senhor, nem no Brasil, nem em nenhuma nação da terra. Amém, amados? Aleluia. Agora, amados, escute uma coisa. A palavra de Deus declara em Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Bata assim em você e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Levante a sua mão representando o Brasil e declare: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia! E este Espírito está sobre você, sobre a igreja no Brasil, sobre nós, com objetivos. Tem finalidade. E uma das finalidades é a guerra espiritual. O Espírito Santo está sobre nós, para que façamos guerra espiritual, para que proclamemos libertação aos cativos, para que abramos as prisões aos presos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, meus amados, já nasceu com uma vocação de guerreira, já nasceu com um caráter de guerreira. Quando Jesus Cristo falou para o apóstolo Pedro, em cima de uma verdade proclamada pela boca do Pedro a respeito do próprio Senhor Jesus, Jesus Cristo declarou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Até então, Jesus Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Ele não tinha subido ao madeiro para cravar para todo sempre o rol de dívida que havia contra nós. Mas ele proclamou uma verdade eterna. Ele profetizou a realidade daquilo que seria a sua igreja. E quando ele subiu ao Calvário, a igreja nasceu. Mas para que a igreja nascesse, Jesus teve que guerrear. Ele teve que enfrentar o inferno. Ele teve que destronar os principados. Ele teve que esmagar para sempre a cabeça de Satanás. Quando Deus trouxe a mulher a Adão, Deus fez Adão adormecer. Adão não teve trabalho nenhum. Mas Jesus teve terríveis dores de parto. Ele teve que enfrentar a própria morte para fazer nascer a sua noiva, a sua igreja. Por isso, meus amados, não se concebe uma igreja que não guerreia. Não se concebe um líder que não guerreia. Não se concebe um crente que não tem consciência da guerra. A guerra espiritual é uma realidade. E nada do que Deus projetou para nós nesta terra se tornará uma realidade na nossa vida, ou na nação brasileira, ou na terra, sem que a guerra
seja executada. É preciso que nós entremos em batalha para que as realidades de Deus se concretizem na nossa vida. Sabem por quê, amados? Satanás, o maldito derrotado para todo sempre, nunca se dá por vencido. O exército de Satanás é um exército de guerrilha. Ele sabe que é derrotado, mas ele fica felicíssimo, porque ele sabe que muitos não sabem que ele é um derrotado. E ele procura se apresentar como um vencedor. E assim ele continua enganando as nações e enganando a muitos líderes. Mas chega de engano. Satanás é derrotado. E a igreja de Cristo é imbatível, é vencedora. E ela vai conquistar tudo que Deus projetou para que ela conquistasse. Portanto, meus amados em Cristo, nós temos que entrar na batalha. Nós temos que ter consciência da guerra. As células devem ser espalhadas de uma maneira surpreendente em todo o Brasil, em toda a América Latina, na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte. Mas essas células não nascerão de graça, não serão espalhadas de graça, porque Satanás não soltará as vidas de graça. Satanás não soltará as nações de graça. Satanás não soltará a sua família de graça. Satanás não soltará a sua liderança de graça. Satanás não soltará o seu ministério de graça. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeçam a luz do Evangelho. Amados, é preciso guerra. É preciso guerra para que o inimigo solte os seus cativos. É preciso guerra para que o inimigo solte o Brasil. É preciso guerra para que o inimigo solte o seu ministério. É preciso guerra. E amados, para que você e eu façamos guerra, precisamos ter uma consciência definida de quem somos em Cristo Jesus. Se esta consciência não estiver trabalhada em profundidade do nosso coração, nós vamos simplesmente andar de queda em queda nessa batalha. Porque se a consciência de rejeição for maior do que a consciência de que somos filhos de Deus, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, de que somos mais do que vencedores, aí não teremos sucesso. Mas é necessário que saibamos quem somos em Cristo, porque não é na nossa força que nós conquistaremos as vidas, não é na nossa força que avançaremos na visão da guerra espiritual, não é na nossa força que conquistaremos esta nação, é na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo. E para que de fato as nossas conquistas sejam conquistas reais, precisamos saber quem somos. Eu sou o que diante de Deus? O que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? O que Cristo nos outorgou a partir do Calvário? Nós precisamos tomar essa consciência. Quem somos em Cristo Jesus?
O diabo precisa saber quem somos em Cristo Jesus. O diabo precisa saber que você sabe quem é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é santo de Deus. Você é chamado de Deus. Você é ministro de Deus. É embaixador de Deus. É discípulo do Senhor Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida. Não há mais condenação para você. Aí quando o diabo vem tentar lhe intimidar, você sabe quem é. E você vai lançar tudo que você é na cara do diabo. E ele vai fugir da sua presença. Amém? Amém? O ano passado, lá em Sumaré, fomos fazer uma libertação. Foi um seminário. Quem esteve em Sumaré o ano passado? Que seminário tremendo, né? E houve libertação. E uma das ministrações foi com um rapaz do Maranhão. Meu Deus, o nível de possessão era assim, absurda. E fui lá para fazer ministração, aquele moço. Quando eu cheguei, havia vários pastores ao redor. E fomos ministrando, eu e a pastora Jaqueline. Aquele principado se levantou com a fúria tão grande e começou a gritar: venham, eu vou denunciar os pecados de Raquel, eu sei quem ela é. E eu parei e disse: Deus, eu estou lidando com coisa grande. E eu disse: pode denunciar, todos eles, porque todos já estão na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Amados, se nós não soubermos quem somos, nós dançamos na guerra espiritual. Portanto, tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus. Mas para que você vença na guerra também, você tem que ter consciência de quem Jesus é. Isso é que é maravilhoso. Ter consciência de quem Jesus é. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O diabo precisa saber que você sabe quem é Jesus. Porque quando ele sabe que você sabe quem é Jesus, ele vai lhe respeitar. Porque muitas pessoas entram na guerra sem saber de fato quem é Jesus. Quantas vezes vamos ministrar uma libertação a uma pessoa e de repente tudo que sabemos não funciona. E não funcionou até então. E você fica quieto e diz: Jesus, tu és o Senhor, Espírito Santo traz a luz. Aí eu pego a Bíblia: Satanás, eu sei que você não vai se arrepender, porque você já é condenado eternamente. Amém. Eu vou pregar para você, mas não é para o seu arrependimento. É para que você saiba que você é um condenado. E para que você saiba que eu sei quem é Jesus. E que Ele já te derrotou para sempre. Aí eu começo a pregar sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele está sentado à direita de Deus Pai nas alturas. Olha, Satanás, o Pai já exaltou a Jesus soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quer ouvir? E ao nome dele se dobra. Sabe quem? E eu faço questão de fazer uma coisa bem assim, para que ele saiba que Jesus é o Todo-Poderoso. Aleluia! Precisamos, amados, ter consciência de que Jesus é o Todo-Poderoso. Não é na nossa força que vencemos ao diabo. Não é na nossa inteligência que driblamos a Satanás.
Não é na nossa experiência de vida ministerial que conquistamos os espaços. É na força do Senhor, daquele que venceu para todo sempre. Portanto, amado, você é um guerreiro. Você é um guerreiro. E você vai sair deste lugar consciente de que na guerra espiritual você já é mais do que vencedor. Amém? Amém? Escute bem. Você também tem que ter a consciência de que as chaves do reino dos céus já lhe foram entregues. Jesus Cristo, ele destruiu para todo sempre a Satanás e arrancou das suas mãos as chaves da morte e do inferno. E Jesus Cristo tomou estas chaves e entregou à igreja. E a igreja tem estas chaves. Amém? Estas chaves têm autoridade para abrir e fechar. E com esta autoridade nós iremos abrir o que Deus já declarou que está aberto. E vamos fechar o que Deus declarou que está fechado. Aleluia! Nós temos autoridade. Jesus Cristo já conquistou o Brasil ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo já conquistou a sua cidade na cruz do Calvário. Jesus Cristo já conquistou a sua família na cruz do Calvário. Jesus Cristo já conquistou o seu ministério na cruz do Calvário. Jesus Cristo já conquistou a visão da igreja celular na cruz do Calvário. E nós temos que tomar essas chaves e dizer alto lá, Satanás, saia do meu território. Aqui você não fica, você é ilegal. Vamos ver se você resistirá o poder do Calvário. Vamos ver se você resistirá o dedo de Deus. Eu estou aqui com a autoridade do Todo-Poderoso e eu te resistirei até que você bata em retirada. Amém, meus amados? Amém? Você não tem que se intimidar. Irmão, se eu fosse olhar para mim mesma, eu não estaria aqui. Eu dirijo uma igreja no Japão. O sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi que paizinho complicadozinho como o Japão. Mas eu todos os dias levanto e digo: Jesus, tu estás comigo. Tu és vencedor no Japão. Satanás, o Japão é do Senhor Jesus. Não adianta. Esta nação vai se dobrar diante do Todo-Poderoso. Eu faço menção nos céus do Japão que o meu Deus é o único Deus verdadeiro. Amém? É constante esta briga. É constante esta batalha. Todas as circunstâncias me são contrárias, mas eu tenho que crer no que a Bíblia diz. E eu libero o que a Bíblia diz. Eu vou para o templo, encontro o povo tão desanimado, o sangue de Jesus. Eu digo: Jesus, eu não tive ontem aqui, não ministrei, liberei unção. Parece que não tive, não é possível. Senhor, tenha misericórdia. Aí dá mais outra injeção. Tchan de ânimo. Meus irmãos, Jesus é poderoso. Vamos levantar. O diabo não pode nos vencer. Aí levantam. Aleluia. E louvam e adoram. E batalham. Mas é de fé em fé, de glória em glória. O inimigo não prevalecerá. Amém? As chaves do reino nos pertencem. As chaves do reino nos pertencem. E onde nós chegamos, chega o reino de Deus. E nós temos a autoridade pela guerra espiritual de dizer a Satanás: olha, pega os teus mulambos
e em nome de Jesus, desaloja deste lugar. Aleluia. É assim, amados, que temos que fazer. É assim que temos que fazer, em nome do Senhor Jesus. É pela guerra espiritual que nós vamos ver o Brasil cheio da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Escute mais, você tem também que tomar consciência de que o reino de Deus é tomado à força. Mateus 11:12, foi Jesus quem falou que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por violência, e são os violentos que se apossam dele. Irmãos, não pense vocês que uma vida vai vir para Jesus sem que você batalhe. Não pense você que a sua célula vai prosperar sem que você batalhe. É guerra, é cerrar os dentes contra Satanás, é resistir a toda obra maligna e implantar o reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Você tem que tomar esta consciência. Você tem que encher o seu coração desta verdade. O Brasil hoje não é o mesmo de 94, nem de 84, quando eu entrei no seminário. O Brasil é outro Brasil. Mas esse Brasil que vocês estão vendo hoje é resultado de muita briga, de muita guerra, de muita oração, de muito jejum, de muitas palavras proféticas, de muitos atos proféticos. E nós estamos preparando um Brasil melhor para as nossas crianças. Amém? Mas precisamos entrar na batalha. O reino de Deus é tomado à força, é tomado por violência. Quando Deus nos mandou descer a Porto Seguro, em 94. Não, 98, né? 98. Ali em Brasília, o Espírito falou comigo e disse que a Globo estava preparando os 500 anos do Brasil, mas que quem faria a festa dos 500 anos era a igreja, e precisávamos chegar 2 anos antes para tomar posse da terra, para colocar ali em Porto Seguro o marco de conquista da terra. E amados, nós oramos durante quase 8 meses a favor deste ato profético que iríamos fazer em Porto Seguro. Levamos um grupo pequeno conosco e fomos ali em Cabralha. Cabralha não parece mais com o que nós vimos em 98. E ali fizemos tudo que Deus nos mandou. Mas eu lembro muito bem que numa das orações, quando nós estávamos ali com as mãos dadas orando, Deus trouxe uma visão do Brasil como um corpo. E Deus mostrou algumas partes deste corpo enferma, e que nós deveríamos orar por estas partes. Deus mostrou o coração do Brasil enfermo, Deus mostrou os rins do Brasil enfermo, Deus mostrou o intestino do Brasil enfermo, e Deus mostrou a cabeça do Brasil enferma. E nós entendemos no Espírito que Deus queria falar, porque estes órgãos são órgãos, o cérebro, né? Esses órgãos são órgãos vitais no nosso corpo. E ministramos naquela manhã de 12 de outubro a favor do Brasil. E quando terminamos aquela oração, o Paulo, que na época não era pastor, era só um jovem da igreja de Campina Grande, hoje ele já é pastor, e eu disse: Paulo, você representa a geração dos jovens no Brasil, a geração que vai dizer não
aos pecados dos antepassados, a geração que não vai perpetuar a iniquidade dos seus antepassados. Você ore e peça perdão. E ele começou a orar com aquela veemência maravilhosa. E quando ele chegou, Senhor, eu entro nas raízes. Eu disse, essa é minha, Paulo. Solta aí que eu pego. E eu disse, eu entro nas raízes. E é interessante que na minha frente tinha uma planta. E você sabe que na intensidade que Deus fala, eu ajo. Eu não penso duas vezes. E eu peguei aquela planta, arranquei pelas raízes, levantei e declarei: hoje o espírito da idolatria é arrancado pelas raízes desta nação. E o espírito da feitiçaria é arrancado. Tinha uns índiozinhos olhando a gente ali. Aí eu disse, de repente me veio uma ideia de destruir aquela raiz, mas era forte a raiz, a minha mão, a minha força não dava. Aí eu peguei uma faca, quando eu peguei uma faca, os índios correram todos. Mas eu cortei aquela raiz todinha, depois profetizei e joguei no ar. E disse que nunca mais o Brasil estaria na mão destes principados malditos. E amados, isso era 12 de outubro de 98. No dia 15 de outubro, sai a notícia: morre a sucessora de Menininha do Cantuá. Surpresa no Brasil, de repente deu um infarto. E a mulher partiu e não deixou sucessores. E os orixás da Bahia estão em polvorosa, porque não sabem o que fazer, porque não há sucessão da linhagem nigeriana. Ela era a última da linhagem e morreu. Eu disse, Deus, a raiz foi arrancada. Aleluia, aleluia. Eles ficaram 1 ano com o terreiro fechado e de jejum, para que os demônios dissessem quem deveria ser o sucessor, porque não seria mais da linhagem da África. Esse Deus é tremendo. É guerra espiritual, meu irmão. É guerra. Amém? Eu disse, Senhor, veremos mais, veremos mais, veremos mais. Então, meus amados, o reino de Deus é tomada a força. O reino de Deus é tomada a força, é a força, é a força que se toma o reino de Deus. O ano passado fui para Uberlândia, fazer um trabalho na Insegec de Uberlândia. Tem que passar por Uberaba. Aí, que cidade é essa, Uberaba? Desce em Uberaba. Tira os sapatos em Uberaba. Senhor, é aqui. É, a cidade do Espiritismo, sim. Onde o trunfo do Espiritismo está presente, sim. Tirei os sapatos e fiz oração de guerra. E disse, Senhor, eu estou profetizando a remoção do trunfo do Espiritismo neste Brasil. Eu vou ver, não vai se converter, vai ser removido em nome de Jesus. Chega! E Deus me deu uma boa notícia. No dia do Penta, o trunfo foi removido. Aleluia! Glória! O Brasil é do Senhor Jesus. É pela guerra, irmãos, que vamos avançar. Não podemos ignorar a guerra espiritual. E esta guerra é abrangente, é a nível de nação, é a nível de cidade, é a nível de família, é a nível de igreja, é a nível de indivíduo. Mas a guerra tem que ser feita. Nós não podemos ignorar. Nós não podemos, amados, estar querendo ver o poder de Deus inundar o Brasil sem que tenhamos a consciência de que Satanás não deixará passar de graça esta unção.
Portanto, é posicionamento. Você tem que ter consciência de quem você é, de quem Jesus é, saber que as chaves do reino dos céus já estão nas suas mãos, saber que o reino de Deus é tomado por violência. E outra coisa, a Bíblia diz lá em Lucas 11, 21 e 22, que Satanás, prende os seus cativos com segurança. Satanás prende os seus cativos com segurança. E quem são os cativos de Satanás? São todos aqueles que ainda estão com algum, que estão no reino das trevas ainda, esses são os seus cativos. E também aqueles a quem Satanás tem uma fortaleza. Então ele não vai querer soltar de graça, ele prende com segurança, ele põe reforço, ele põe guardas ali, irmãos. E você, para quebrar essa segurança do inimigo, você tem que chamar o mais valente. Só o mais valente é que prende o valente. Só o mais valente é que destrói o valente. E quem é o mais valente? Quem é o mais valente? Aleluia! É o vencedor. O mais valente está conosco. O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Ele é o mais valente, sim. Porque Jesus Cristo disse que ele expulsava demônio pelo dedo de Deus. E nós também hoje estamos na terra. O dedo de Deus habita em nosso coração. É o Espírito Santo. E nós chegamos com ele o mais valente. E temos que dizer: Satanás, não adianta. O mais valente chegou. Aprisiona o valente e solta os cativos em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? O mais valente, ou melhor, o valente pode estar prendendo o seu marido, pode estar prendendo o seu filho, pode estar prendendo a sua mãe, o seu pai, a sua célula, pode estar prendendo a sua cidade, mas é no nome do mais valente que nós vamos vencer. Vencer. Não podemos ignorar os ardis de Satanás, não podemos achar que vamos conquistar a guerra só cantando, ou pulando. Não, meu irmão, precisa de santidade, precisa de obediência, de muito jejum, oração, vida no altar, comunhão com Deus. Amém? Precisa se revestir de toda a armadura de Deus, se fortalecer na força e no poder do Senhor. Precisa se posicionar assim, firme, dizer: Satanás, escute aqui, seu maldito, eu não tenho nada a ver contigo, eu pertenço ao reino da luz, estou aqui para declarar que você é ilegal. Sai deste território em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então, ele guarda a sua casa com segurança, mas Jesus é maior. E outra coisa, Paulo mostra em Efésios 6,12, que Satanás, ele guarda, ou melhor, ele com toda a sua hierarquia faz guerra contra a igreja. O apóstolo Paulo declara que a nossa luta não é contra os homens, não é contra carne e sangue, mas contra a hierarquia satânica, contra o exército de Satanás, principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e os demônios. Portanto, irmãos, a sua consciência deve ser aguçada. A minha luta não é contra pastor, não é contra obreiro, não é contra líder, não é contra pai, nem contra mãe, nem contra governo, é contra Satanás. E eu vou avançar no nome do Senhor Jesus. Satanás, de fato, ele luta para ver o não progresso da igreja. Ele é um opositor do reino de Deus. Ele vai fazer tudo para que não haja progresso na sua vida, no seu ministério, nas células, na escola de líderes, na escola de mestre. Ele vai colocar, fazer o possível que ele possa fazer para impedir o sucesso. Mas em nome de Jesus, nós temos que tomar a consciência de que Satanás já está vencido pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Ele já está, não é que vai ser.
Ele já está. Ele já está. Ele já está. O inferno já foi vencido. Não é que vai ser, ele já foi. Amém? Já foi. Agora você precisa dar essa notícia a Satanás, porque ele tem uma memória, sabe, curta demais. Ele é desmemoriado, ou então ele faz de engraçadinho. Ele não quer admitir que ele já foi derrotado. Então ele procura passar uma imagem assim muito chique dele mesmo, né? Mas por favor, saiba que ele é um cachorro desdentado e a coleira está na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Não se intimide em nome do Senhor Jesus. Não se intimide. Cerra os dentes. Faça como a pastora, melhor, a apóstola Valnice sempre ensinou pra gente. Você chora diante de Deus. Se prostra, urra, chora, mas diante do diabo você respira fundo, levanta a cabeça e enfrenta-o em nome de Jesus. Amém? Não dá ousadia a esse bicho feio, né? O pastor Marcel falou que ele está estressado. Eu já digo assim, ele vai para o Juquiri, em nome de Jesus. Como vencer esta guerra, amados? Como é que vamos vencer esta guerra? Que guerra? Contra Satanás? Como vamos vencer a guerra? Para ver a célula prosperando. Como vamos vencer a guerra? Para que você mesmo prospere no seu espírito, na sua alma, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, amados. Como vamos vencer esta guerra? Então, escute. A Bíblia diz que todo aquele que quer ser um vencedor deve lutar segundo as regras. Tá? E eu quero dizer para você que Satanás não respeita regras. Ele é guerrilheiro mesmo. Ele não reconhece autoridade. Ele não respeita nenhuma regra no jogo. Mas a igreja tem que respeitar as regras que Deus estabeleceu para vencer esta batalha. E muita gente quer brigar contra Satanás sem respeitar as regras que Deus estabeleceu na sua palavra. Amados, eu não posso lutar contra um espírito das trevas sem me opor veementemente a esse espírito na minha própria maneira de ser. Se eu aqui no Brasil estou lutando contra o espírito da imoralidade, eu não posso dar uma de bonitinha e querer lutar contra o espírito da imoralidade andando na imoralidade, andando na licenciosidade. Temos que nos opor a este espírito, vivendo de forma contrária àquilo que aquele espírito maligno está proclamando. Portanto, para que você vença nesta guerra, você primeiro tem que fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Fortaleça no Senhor. Irmãos, a sua vida de comunhão com Deus é indispensável. O guerreiro que não tem uma comunhão com Deus, ele está fadado à derrota. Mas dia menos dia, Satanás preparará uma armadilha e ele cairá sem compaixão. Porque sem comunhão com Deus, sem uma vida de dependência no Espírito, sem esta busca do fortalecimento neste poder de Deus, no nosso Senhor, como iremos vencer o diabo? Irmãos, olha, escute bem. Nenhum de nós, na nossa própria força, tá? Nenhum de nós, na nossa própria força, não é capaz de vencer um demôniozinho sequer. Sabe por quê? Porque eles são seres espirituais. Eles estão na batalha antes do homem ser criado. Tá? O que me faz vencer a qualquer demônio
Não é a minha habilidade, é Jesus Cristo em mim. O que lhe faz vencer a qualquer demônio não é a sua habilidade, é Jesus Cristo em você. Amém? Satanás respeita um nome, e este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Por isso que ninguém ousa expulsar demônio no nome de nenhum apóstolo. Vá, tente expulsar no nome de Pedro, você vai ver o que vai acontecer. Nem busque os de hoje, busque lá o passado, diga: eu expulso o demônio no nome do apóstolo Paulo, e eu quero ver se ele vai sair. Mas se você expulsar no nome do apóstolo, do Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré, ele tem que sair. Amém? Revista-se de toda a armadura de Deus. Você e eu temos que nos revestir diariamente da armadura de Deus. Toma posse desta armadura de Deus. Efésios 6, 11, 13. Dispare as armas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E amados, como se dispara a arma? Dispara a arma abrindo a boca, liberando a palavra de autoridade em fé. Diga comigo: a fé navega pelas palavras. Diga mais bonito: a fé navega pelas palavras. Diga outra vez: portanto, meu amado, dispare a arma de ataque contra Satanás, abrindo a boca, liberando a palavra da fé, liberando a palavra de autoridade no momento exato. Não dispare esta arma aleatoriamente. Não dispare esta arma sem saber o alvo a que você vai atingir. Dependa do Espírito Santo, e no momento exato ele vai trazer ao seu espírito a palavra rema, e você vai detonar com as forças de Satanás. Amém? Amém? Tem muita gente que quer vencer o diabo sem falar nada. Um pensamento ruim entra na mente e você simplesmente fica quietinho, recebendo esse pensamento, e o diabo está tentando construir aí uma teia de aranha, e de repente vai criando uma fortaleza. Entrou um pensamento aí que não vem do Espírito, abra a boca, sai. No nome de Jesus, eu trago a minha mente cativa à obediência de Cristo. Esse pensamento não é do Senhor e eu não aceito na minha vida. Fora! E comece a liberar o que você crê em nome do Senhor Jesus. Amém? Dispare a arma. Dispare a arma. Você está assim. Hoje é dia de reunir com seus líderes. Já estou vendo ali, correndo. Líderes. E de repente o que acontece? Você olha. Aí o inimigo faz: olha, está vendo fulano, ciclano, beltrano? Tudo que você ministrou, ó, não deu em nada. É perca de tempo. Aí você faz: mas não é mesmo? Estou perdendo meu tempo aqui. Ah, meu irmão, não diga isso não. Abra a boca, Satanás. Não estou perdendo tempo. A palavra é semente. Esta palavra vai produzir no coração dos meus líderes, em nome de Jesus. Amém? Quantas vezes eu estou lá no Japão e vem assim: você está perdendo seu tempo investindo nesse grupinho desse tamanho. E às vezes a gente liga para cá: volta, está perdendo seu tempo. Eu digo: não estou perdendo meu tempo, em nome de Jesus. Eu estou no lugar que Deus determinou, e eu verei a glória de Deus invadindo o Japão como as águas cobrem o mar. Você tem que disparar a arma, senão, ó, o inimigo nos derruba.
Não remova a armadura depois da vitória. A vigilância é constante. Aguce a visão de águia. Ore no Espírito em todo o tempo. Guarde a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Tome posse do sangue do Cordeiro. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra e do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 27, vigilância total. O inimigo é sujo, meu irmão. Vigie a sua boca, vigie o seu olhar, vigie o seu ouvir, vigie o seu caminhar, vigie o seu deitar, vigie o seu vestir. Não dê lugar ao diabo. A guerra é intensa e o inimigo não está brincando com você nem comigo. Portanto, até nas nossas brincadeiras, nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo não tomará por brincadeira uma palavra que vem da sua boca, porque o inimigo sabe que você é autoridade na terra. Ainda que você não saiba, ele sabe que você é. Portanto, não podemos dar lugar ao diabo nesta guerra. Apodere-se do nome de Jesus. Esse nome é todo poder, é todo maravilha, é todo glória. Este nome está acima de todo nome. Este nome está acima de qualquer nome que possa ser nomeado, não só neste século, mas também no vindouro. Apodere-se do nome de Jesus. Este nome é poder e dependa em tudo do Espírito Santo. Irmãos, na guerra espiritual, a dependência do Espírito Santo é total. Está escrito: sem mim nada podeis fazer. Dependa do Espírito. Nós não fazemos guerra espiritual, amados, seguindo compêndios, seguindo regras humanas. A guerra é espiritual, portanto eu preciso depender do Espírito. Você precisa depender do Espírito. Não confie na sua experiência, não confie na sua experiência, não confie no seu jejum, não confie, irmãos, dependa do Espírito Santo. Olha, Satanás é astuto. Nós precisamos estar dependentes do Espírito Santo nesta batalha, nesta guerra espiritual. Amém? É o Espírito que vai trazer luz, é Ele que vai revelar, é Ele que vai trazer conhecimento, é Ele que vai mostrar os lugares de fortalezas que nós precisamos invadir. É o Espírito Santo que vai dizer que tipo de estratégia nós temos que fazer aqui, ali, além. Nós não podemos agir como Josué, que simplesmente, depois de conquistar Jericó, ignorou o poderio de Ai, ignorou a astúcia da cidade de Ai, ignorou o inimigo, minimizou o poder do inimigo e simplesmente mandou alguns homenzinhos lá, um grupinho para guerrear. Nem sequer perguntou a Deus: Senhor, o que devo fazer? Não foi para oração. Por favor, não faça como Josué, porque se você fizer assim, olha, Ai vai lhe derrotar, tá? E Ai pode ser um demônio desse tamanhozinho, pequenininho. Mas se você não estiver dependendo do Espírito, amado, você pode sair derrotado. Portanto, dependência total do Espírito Santo em tudo. Para expulsar demônios, sim. Nos encontros, sim. Em tudo, dependência do Espírito Santo. Agora, como fazer guerra espiritual para libertar sua vida, célula, família, igreja, cidade, nação? Primeiro, dependa totalmente do Espírito Santo. Totalmente do Espírito Santo. Segundo, busque a estratégia do Espírito Santo. Não abra célula aleatoriamente, meu irmão. Dependa do Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo: qual o bairro que você tem que avançar agora? Qual a rua que você deve
ungir, pergunte a Ele que tipo de estratégia você deve usar em cada local. O Espírito Santo é o Senhor da igreja, Ele está à sua disposição, e quem anda no Espírito não erra. Amém? Cumpra cada estratégia, arrisca, não seja remisso no seu cumprimento. Deus tem estratégia para dar ao seu povo, e quando Ele der, cumpra. Se Ele manda você orar 30 dias, ore. Se Ele mandou ungir toda a casa, unja. Se Ele mandou você cercar aquele local em marcha espiritual, marche, mas cumpre o que o Espírito de Deus mandar. Não se intimide diante da ameaça do inimigo. O inimigo sempre vai ameaçar. Não tenha medo da cara feia do gigante. Ele é feio mesmo, mas Jesus é maior na sua vida. Saiba que Deus já estabeleceu 100% de vitória para você. Adote um padrão contrário ao espírito que opera na sua região, ou que você está confrontando. Se na sua região, ali no seu bairro, há um espírito maligno de fofoca, então você adota um padrão contrário. Você não vai fofocar em hipótese alguma. Se no seu bairro há um espírito maligno de feitiçaria, de encantamento, você vai adotar um padrão de adorador naquele lugar. Se no seu bairro há um espírito de jogatina, de desonestidade, você vai procurar pôr a honestidade em pauta na sua vida, em todas as áreas. Você vai adotar um padrão contrário, para que você tenha autoridade de resistir àquele principado, àquele demônio, e ganhar a batalha no nome de Jesus. Amados em Cristo, a guerra é uma realidade. Até que Cristo volte, nós estaremos guerreando. Só no céu que não haverá guerra. Portanto, não cruze os braços. Entre nessa batalha, porque você pertence a este grande exército. Você é um guerreiro. Tome a sua posição de guerreiro. E saiba de uma coisa: brevemente, muito breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar em nome de Jesus. Meio-dia, a oração, a pastora vai fazer a oração da rádio. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu exército, aqui estão os teus guerreiros. Nós oramos para que venha sobre cada obreiro, sobre cada pastor, sobre cada líder de célula, uma unção do céu, uma unção de guerra, adestrando estes teus filhos para a batalha, Senhor. Ó Deus, há um território a ser conquistado, e nós oramos para que a tua habilidade venha de maneira espetacular. Estes teus amados possam se encher da convicção daquilo que eles são em Cristo Jesus, de quem Jesus é neles, ó Pai. Ó Deus, eu oro para que o teu Espírito se apodere destas vidas, e neste momento, Pai, da unção que tu tens me dado, eu libero sobre o teu povo neste lugar. Receba a unção de guerra, receba em nome do Senhor Jesus, e conquiste o seu território para o Deus Todo-Poderoso. Amém. Aplaudamos ao guerreiro maior, Jesus. Aleluia. Queridos, nós já temos à disposição o último livro da apóstola Valnice.